Agora, oficialmente, boa noite, bem-vindas. Como eu disse, essa aula aqui com a Catarina Nutri vai ser para a gente saber um pouco mais aí sobre esse universo da dieta, já que eu, com o desafio, quis despertar essa vontadezinha em vocês. E aí a Kati vai trazer mais informações, tá bom? Kati, bem-vinda. Muito obrigada, muito feliz em estar aqui de novo com vocês, com as bonitas, né, da Ana. É sempre um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu preparei essa aula para a gente poder falar um pouco sobre o jejum, né, entender melhor como que a gente utiliza essa estratégia, quais são as aplicabilidades dela. Eu vou até compartilhar aqui a minha tela. Dá para eu compartilhar aqui? Tá liberado para mim? Vê se tá aí. Peraí que eu tô tentando colocar você em destaque, porque eu que tô em destaque é para você ficar. É, Deixa eu ver. Aqui ainda não está liberado para eu compartilhar minha tela. peraí. Ah, não, tá sim, peraí. Ah, aqui. Vou enviar uma solicitação. Aí. Foi? Ainda não tá aparecendo. Agora sim. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo aí direitinho a tela? Sim. Sim? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a estratégia do jejum, mais especificamente, mas a gente vai falar sobre alimentação, sobre déficit calórico, do porquê que isso é tão importante quando a gente pensa no processo de emagrecimento, como é que a gente consegue passar pelo processo de emagrecimento de uma forma saudável. Se vocês forem tendo de dúvidas, vocês podem ir mandando no chat, e aí no meio da aula eu vou parando, a gente vai fazendo as discussões. Eu acho que isso enriquece bastante do que de repente só deixar as dúvidas para o final, então acho que dá para a gente ir incrementando. E eu construí a aula, né? À medida que eu fui construindo essa aula, eu deixei, até conversei com a Ana sobre isso, né? Eu deixei para colocar o nome por último, porque eu queria que o nome ele fizesse muito sentido com o que a gente vai falar, né? Durante toda a aula. E no fim das contas, o nome da aula acabou ficando, né? Jejum intermitente, um resgate à nossa natureza. E por que que o jejum intermitente ele traz essa ideia, né? Do resgate da nossa própria natureza? A gente vai falar bastante também sobre o nosso processo de evolução, do porquê que a gente é tão adaptado a vários tipos diferentes de padrões alimentares, como que a gente chegou até aqui, né, até essa alimentação tão ultraprocessada, industrializada que a gente vê comumente nos dias de hoje. Mas eu quero que vocês saiam dessa aula com certeza de que a Terra, ela entrega para gente tudo que a gente precisa para viver com saúde, para ter uma alimentação de qualidade. Então eu quero que vocês simplifiquem as coisas, sabe? Às vezes eu acho que a dieta ela traz muito esse estigma de que precisa ser difícil, de que precisa comer coisas caras e sabe? E aí começa a complicar muito e de repente quando você vai ver você tá usando isso como uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito, sendo que de novo é só a gente resgatar a nossa própria natureza. Se nada disso aqui existisse, se a gente não tivesse criado todas as estruturas que a gente tem, a gente viveria como os nossos ancestrais viviam, comendo o que a terra oferece para gente, bebendo a água que a terra dispõe para gente, utilizando a luz do dia até um determinado horário, se abstendo da luz e dormindo quando a luz acaba. E essa é a nossa natureza. Então eu quero que a aula de hoje ela realmente seja um resgate para vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar. Para quem não me conhece, o meu nome é Catarina Fenucci, eu sou nutricionista, também sou professora de educação física, sou mestre em fisiologia do metabolismo pela Universidade Federal do ABC, onde eu estudei sobre diabetes tipo 2, obesidade e suas complicações. E foi a partir dali também que eu acabei me aproximando, né, da gastroenterologia, porque no fim das contas tudo está conectado, né? O intestino ele acaba sendo o grande centro do corpo. Então, não tem como a gente falar de metabolismo, não tem como a gente falar de dieta, não tem como a gente falar de saúde sem falar de intestino. Também sou ex-atleta de fisiculturismo. Ano que vem vai fazer 10 anos que eu parei de competir e eu tenho doença celíaca. Então, para quem eu coloco isso no meu currículo, porque eu acho que isso é um ponto muito importante da minha trajetória, né? Eu falo que antes eu só prescrevia dieta, eu tinha uma ideia de como os pacientes se sentiam até eu me tornar a própria paciente. Então, eu sei o que os pacientes passam, as dificuldades que eles passam, né? Para quem não sabe, quem tem doença celíaca não pode comer glúten, também não pode ter contaminação cruzada. Então,
é complexo a vida, mas hoje eu consigo ter ainda mais certeza que esse é realmente o meu caminho, né? Eu acho que se isso é uma doença tão rara, se isso aconteceu comigo, é para que eu realmente tenha mais e mais ferramentas para ajudar as pessoas, os meus pacientes e continuar fazendo esse meu trabalho na internet. Então, vamos lá. Eu trouxe essa frase aqui de Platão, parece uma coisa tão filosófica, né? Uma coisa tão distante do que a gente vai falar de dieta e de jejum, mas Platão, a gente tem ali datado, né, de 428 a.C. a 348 a.C. E já nessa época, antes de Cristo, ele dizia assim: faça o jejum para maior eficiência física e mental. Ou seja, a ideia do jejum não é uma coisa Se eu falei que alto, não pode ficar aberto. ah, acontece. A ideia de se fazer o jejum não é uma coisa que começou agora, né? Embora a gente teve ali por volta de 2021, 2022, até um pouco antes disso lá para 2019, tinha-se muito difundido a ideia do jejum intermitente. Isso começou a ficar mais evidente em 2016, quando também teve aquela onda da low carb, o jejum ele também veio à tona. Mas a história do jejum, né, dentro da história da humanidade, é uma coisa de longa data. Até porque quando a gente pensa em evolução humana, eu quis muito trazer essa estrutura, porque se vocês vão fazer alguma coisa, é importante que vocês entendam o que vocês estão fazendo, o porquê vocês estão fazendo, para que vocês tenham conhecimento para debater com outras pessoas, para encontrar mais sentido em fazer o que vocês fazem, porque vocês sabem como o corpo está funcionando, como que aquele processo está acontecendo dentro do corpo de vocês. Então eu quis trazer realmente essa linha do tempo para vocês entenderem como que a gente chegou, né? Como que o jejum veio lá de Platão ou até um pouco antes disso, ainda até os dias de hoje, tá? Então quando a gente pensa em evolução humana, quando a gente pensa lá no homem das cavernas, o padrão alimentar dos mamíferos, e nós, né, que não nos esqueçamos, somos mamíferos, ele é caracterizado pelo consumo Só um energético. momentinho. Não tá passando os slides, tá passando aí ou não? Tá passando. Ai, não acredito. Pra mim tá travado no primeiro. E pras meninas? Deixa eu ver, peraí. Ah, a Sarai falou que tá travado também. Ai, gente, o que será que aconteceu? Deixa eu parar de compartilhar. Peraí. Ah, acho que agora vai. Agora foi só que eu acho que ele não tá em tela cheia, né? Tá sim. Ah, agora tá. Tá. Aqui. Vocês estão. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Tá travado aqui pra mim. Sim. Tô Tá. ouvindo. Agora tá no slide do Platão, certo? Isso, no slide do Platão. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Bom, eu vou deixar assim, então. Eu tinha colocado em tela cheia, mas eu vou deixar assim para não acontecer isso. Deixa eu testar só aqui de novo. Me fala se ele passa. Vocês estão vendo? Tá travado no Platão? Tá, então vamos voltar. E agora? Tá compartilhando? Tá. Então, quando a gente fala, então, só para vocês verem, né? Esse daqui era o slide aonde eu falei ali sobre o Platão, enfim. E aqui trazendo, né, sobre o jejum e a evolução humana, quando a gente pensa no nosso padrão alimentar, no padrão alimentar que a gente tinha na Idade da Pedra, na época que nós éramos, né, homem das cavernas, nós, mamíferos, nós caçávamos. E aquela caça era consumida por alguns dias. A gente tinha pouca possibilidade de armazenamento por motivos óbvios, né? Então a gente comia quando dava. Você tinha uma grande quantidade de gordura presente naqueles alimentos que eram caçados. Aquilo te sustentava por alguns dias, e aí depois disso você passava por um outro período de caça, e aí você se alimentava e você era capaz, né? O teu corpo, ele foi se adaptando com o passar do tempo a ter essa alimentação mais intermitente, né? Então, animais carnívoros matam
matam e comem suas presas apenas algumas vezes na semana. E para outros animais que não evoluíram da mesma forma como a gente evoluiu, isso ainda é um padrão, né? Só que à medida que a gente foi evoluindo, eu trouxe até essa curiosidade porque eu acho ela muito interessante e se correlaciona muito com o que a gente vai falar mais à frente, que na época da Roma antiga, pessoas que tinham ataques epiléticos, essas pessoas elas eram vistas como pessoas com possessões demoníacas e eles eram tratados de forma muito absurda, mas muito eficaz, com jejum e abstenção de luz. E por que que isso funcionava, né, no fim das contas? Como que eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje sobre questões metabólicas, mas no fim das contas, essa estrutura de estratégia acabava funcionando por quê? À medida que a gente diminui o nosso consumo de glicose e o corpo ele vai sendo exposto a processos adaptativos, a gente tem uma produção de outras fontes de energia, que são os corpos cetônicos, e a gente vai falar disso mais à frente. E esse processo ele diminui, por exemplo, as convulsões, né? Então, hoje, o jejum intermitente associado, por exemplo, a uma dieta cetogênica é muito utilizado de forma terapêutica para pacientes que apresentam ataques epiléticos e também em pacientes muitas vezes que estão se tratando de cânceres importantes, fazendo processos de quimioterapia, justamente porque a diminuição da glicose, ela faz com que a gente altere ali o nosso padrão de proliferação celular, a gente tem também os processos de autofagia, né, que é quando o corpo ele muito entre aspas, para simplificar, ele meio que vai se consumindo. Então, aquilo faz com que a gente tenha um processo de otimização em relação a esses tipos de tratamento. E, de novo, isso estava acontecendo lá na Roma Antiga, né? Não é uma coisa de agora. A diferença é que agora a gente tem mais conhecimento do que mais conhecimento técnico, né? Eles tinham muito conhecimento empírico ali, uma coisa que eles iam testando, iam descobrindo, e hoje a gente tem muita informação a respeito disso. E aí, afinal de contas, né, como então nós chegamos até aqui pensando em todo esse processo de adaptação? Então, o nosso corpo, com o passar do tempo, ele foi se adaptando. A nossa sobrevivência e a nossa perpetuação da espécie, ela vem muito do processo de adaptação, da nossa capacidade de se adaptar às diferentes condições. Por exemplo, quando teve o Covid, a gente não se adaptou ao Covid, um monte de gente morreu, um monte de gente ficou sequelada, um monte de gente ficou internada, e quem ficou bem encontrou meios de sobreviver, de se adaptar àquela condição. E foi assim na época que teve a peste negra, e foi assim que aconteceu quando a gente teve grandes guerras, né, onde as pessoas, por questões ambientais, ali, elas não conseguiam viver da mesma forma, e a gente foi se adaptando, porque o ser humano ele tem essa capacidade adaptativa. Falando em questões metabólicas, qual que foi a grande adaptação do nosso corpo que permitiu com que a gente passasse por períodos de abstenção de alimentação? Então, a gente tem, né, acabou desenvolvendo ali uma capacidade de captar e armazenar glicose através da nossa alimentação. Então, eu vou explicar isso mais à frente de uma forma um pouco mais objetiva, mas basicamente quando a gente come, aquela comida ela né, armazenada. Então, as proteínas são armazenadas em formas de aminoácido, as gorduras em formas de lipídios, né, de ácidos graxos, etc., e os carboidratos em forma de glicose. Então, a gente tem uma grande molécula que é quebrada em pedaços pequenininhos, o nosso corpo armazena essas coisas. Da mesma forma também que a gente obteve a capacidade de captar e armazenar a glicose e também utilizar como fonte de energia substratos de longa duração, como são casos, né, dos lipídios, dos ácidos graxos. Então, basicamente, quando a gente tem esse armazenamento da glicose, o esgotamento dela, à medida que a gente vai tendo demanda para utilizar, a gente também consegue ter uma metabolização desses substratos energéticos de longa duração, ou seja, a gordura ela vai sendo oxidada e utilizada como fonte de energia. E aí, só para vocês entenderem também, dentro de uma questão de linha do tempo, quando eu falo, né, sobre o resgate à natureza, é também sobre isso. Por quê? Quando a gente tava na Cidade da Pedra, cara, não existia lanche, não existia McDonald's, não tinha nem energia elétrica. Então, assim, de novo, a gente caçava e comia. Depois, 10 mil anos antes de Cristo, a gente teve a primeira revolução agrícola, que foi ali na época neolítica, onde as pessoas elas começaram a aprender a plantar e armazenar comida para mais tempo. Então, a gente conseguiu não depender somente da caça
e daquela alimentação mais intermitente. A gente começou a ter a capacidade de armazenar essas coisas que a gente, no fim das contas, a gente come, né, até hoje. Depois disso, no século XVIII e no século XIX, a gente teve a segunda revolução agrícola junto com o quê? Em paralelo, acontecendo em paralelo com a Revolução Industrial. Então, a industrialização das máquinas também trouxe para a gente a industrialização dos alimentos. Então, isso aqui que vocês observam são coisas mais modernas, apesar de serem resultados de coisas, né, de séculos passados, não necessariamente da maneira como a gente está vendo aqui, né? Mas assim, o pão, o vinho, o bolo, essas coisas elas começaram a aparecer a partir disso. E aí, até que a gente chega hoje no século XXI, que a gente tem o quê? Uma grande gama de alimentos processados. E a junção, né, dessa grande gama de alimentos processados associados às facilidades que a gente encontra no nosso dia a dia, ou seja, carro, elevador, escada rolante. Hoje a gente tem IA, né, em todos os lugares, a gente tem automações nas cortinas, a gente não abre nem as cortinas mais. Então, essa industrialização da alimentação associada a essas facilidades do nosso dia a dia fizeram com que a gente tivesse o aparecimento da obesidade. Então, eu tinha até separado uma foto muito impactante, mas eu achei que seria um tanto quanto polêmico, da época das fotos que tiravam-se, né, fotos lá em Ipanema e todas as pessoas da praia eram magras, basicamente. Por quê? Porque não existia a facilidade de alimentos processados que a gente tem nos dias atuais. E, além disso, os alimentos industrializados que a gente tinha naquela época, um creme de leite, uma manteiga, eles eram feitos de outra forma. Hoje, você basicamente não consegue encontrar um creme de leite de prateleira, né, daquele Nestlé básico, sem que ele tenha um monte de outras coisas adicionadas, né? Então, com o custo elevado das coisas, a alimentação ela foi ficando cada vez pior, e é por isso que a gente está aqui hoje, né? Então, eu acho importante vocês entenderem isso, porque, de novo, se você está onde você está agora e você, de repente, não está satisfeito com o teu corpo, é porque você está inserida muitas vezes dentro de um ambiente que não favorece esse processo. Hoje, o mundo não favorece o processo de emagrecimento se a gente for olhar só para essas facilidades que foram construídas ao nosso redor, né? Então, isso é importante a gente ter esse entendimento. Mas da mesma forma que a gente tem essas facilidades, a alimentação in natura, da forma como ela deveria ser e da forma como ela era lá na época, né, neolítica, é também uma facilidade que a gente tem hoje, porque a gente não precisa plantar o nosso próprio pé de banana, a gente não precisa plantar a nossa própria mandioca. A gente pode ir no mercado e comprar, a gente pode pedir pelo iFood, entende? Então, da mesma forma que você tem facilidades para engordar e para, sabe, comer mal e para usar todas as facilidades que a vida tem e usar isso contra você, você também pode usar isso a seu favor, né? Então, também por isso que eu achei importante trazer essa contextualização. Até que vocês estão entendendo, fez sentido. Posso continuar que agora a gente vai entrar na parte difícil. Hoje eu encontrei mais uma facilidade. Eu fui no mercado que eu gosto, que eu já compro as coisas picadinhas. E aí agora Aham, elas já são pré-cozidas, igual eu achava lá na Europa. Aí ela vem, é orgânico tudo. Comprei abobrinha e beterraba para provar. Orgânico, aham. picadinho, e aí você põe 5 minutos no micro-ondas e tá pronto. Tá vendo, gente? Tá vendo? Eu falo. Em 3 minutos você faz um miojo, em 4 você faz um ovo pochê. Então, assim, não tem desculpa, entendeu? Não tem desculpa. Deixa eu ver aqui se temos alguma coisa no chat. Tá. As janelas do carro que abriam na manivela. É exatamente isso. Hoje a gente não abre mais janelas do carro, a gente não faz mais nada, né? A gente não Basicamente. faz mais esforço nenhum, né? É impressionante. Nenhum. E aí é isso, né? No fim, nós nos desconectamos e esquecemos de quem realmente somos e da nossa própria natureza. Então, a ideia é que a gente consiga realmente ter esse resgate. E aí, considerando tudo isso que eu acabei de trazer para vocês, eu quero que vocês me respondam, né? Vocês que estão aqui no chat. Quem foi que te convenceu? Em que momento da sua vida você foi convencido de que comer de 3 em 3 horas é realmente a melhor alternativa para emagrecer? Porque se a gente for parar para pensar do ponto de vista metabólico, e eu falo isso porque eu passei os últimos anos da minha vida estudando metabolismo, é uma estratégia que não faz sentido, né? Não faz sentido pelo aspecto fisiológico e metabólico,
pela nossa natureza e não faz sentido pelo aspecto comportamental. E aí eu vou contextualizar isso um pouco para vocês, porque eu realmente quero que vocês saiam daqui com isso muito claro e sempre dispostos a trazer questionamentos, né? Eu acho que o questionamento ele é importante para que a gente tenha, de novo, essa compreensão. Se a gente veio de todo esse histórico, de todo esse processo evolutivo, comendo a cada 3 dias, muitas vezes, e depois armazenando o mínimo de comida que dava para armazenar, porque a gente ainda não tinha geladeira, a gente ainda não tinha, né, nada que refrigerasse as coisas, então a gente armazenava grãos, né? Armazenava coisas que são menos perecíveis do que uma carne, por exemplo, do que leite, essas coisas todas. Se a gente veio disso em algum momento te ensinaram que você tinha que fazer 6 refeições por dia. E dessas 6 refeições, basicamente, 3 você está comendo comidas processadas ou minimamente processadas. Você está comendo uma barrinha de cereal, você está comendo um biscoitinho, você está comendo uma receitinha que você fez que tem 500 calorias e você está o tempo inteiro comendo, o tempo inteiro comendo. Cara, não. Entendeu? Não faz sentido. Essa é uma estratégia que não faz sentido. E desde que eu comecei a atuar na nutrição, isso ficou muito claro para mim. Nunca foi uma linha que eu segui. E, de novo, eu tenho todo um histórico de que eu já fui fisiculturista. E quando eu era fisiculturista, isso em 2015, isso ainda era perpetuado e eu não tinha conhecimento para questionar. Só que qual que é o ponto em relação ao aspecto comportamental sobre você comer a cada 3 horas? Você acostuma o seu cérebro a pedir comida o tempo inteiro. Só que quando você está de dieta, você topa comer uma maçã, você topa comer um prato de salada e legumes. Mas quando você decidiu que você não vai mais fazer dieta, você chutou o balde, encarnou a Jaque, né? Então, já que eu saí da dieta agora, eu vou voltar só na segunda-feira. Você come uma lasanha a cada 3 horas, aí você come uma coxinha, aí você come MM, aí você come um brigadeiro. E quando você vai ver, a cada 3 horas você está comendo besteira. Porque o seu corpo está adaptado. A gente chegou até aqui pela nossa capacidade de adaptação. Então, se você ensinar para o seu corpo que é legal comer a cada 3 horas, que a cada 3 horas ele vai sentir fome, que você vai fornecer comida para ele vai se acostumar, entende? E é mais difícil você se acostumar a comer a sua maçãzinha com 4 castanhas do que você se acostumar a comer um cookie de chocolate com doce de leite e Nutella, entendeu? Então, eu acho que é extremamente importante a gente ter essa consciência, porque comer a cada 3 horas, de novo, para algumas pessoas, em condições específicas, isso talvez funcione? Sim. Mas não é a linha que eu acredito e já tendo atendido mais de 1.000 pacientes, não é uma coisa que eu vejo funcionar na prática, tá? Até porque a abstenção de comida, né? O jejum entre uma refeição e outra, nem tô falando de um jejum longo de 12 horas, de 16 horas, tô falando entre 4, 5 horas, às vezes entre uma refeição e outra, é o suficiente para que outros processos metabólicos aconteçam no nosso corpo, para que a gente tenha uma regulação de alguns tipos específicos de hormônios, para que a gente consiga controlar os nossos limites de fome e saciedade, para as nossas, né, para os nossos processos digestivos, onde a gente tem estímulo de complexo motor migratório, e aquilo limpa o nosso intestino, mas só acontece quando a gente está em jejum, né? Então, assim, se você se adaptou a comer a cada 3 horas, você tem a possibilidade de readaptar o seu corpo a um outro formato de alimentação, e isso eu acho extremamente importante pensando no longo prazo, né? Pensando no que é mais fácil de manter. Porque o que é mais fácil de fazer? 3 refeições por dia ou 6 refeições por dia? Às vezes você está no meio da reunião, você se acostumou a comer a cada 3 horas e você está morrendo de fome e você é obrigada a comer um brigadeiro, um pastelzinho de vento, qualquer coisa que estejam servindo na reunião, porque você não consegue se concentrar, porque você está com fome, porque você acostumou seu corpo a comer a cada 3 horas, entende? Então, acho que esse é um hábito que a gente precisa ir se desprendendo dele, de novo, para que a gente resgate a nossa própria natureza, tá? E aí, Segunda-feira, Tati, a gente começou o desafio, e aí eu falei, ó, vocês vão fazer de 3 a 4 refeições, né? Aí sim. deu, assim, 10 horas da manhã, uma pessoa me escreveu, viu, não pode comer nada entre o café da manhã e o almoço, eu tô roxa de fome. Detalhe, as pessoas comem pouco no café da manhã e comem E pouco no almoço. E não, aí, come errado, né? O que eu falei, vai comer pão, vai ter fome mesmo, não tem é, como. exatamente, exatamente. Essa semana minha amiga me mandou um story da Lara Nesteruk,
que ela tava falando isso, né? A pessoa perguntou lá, sei lá, se ela fazia dieta, ela falou, não, não faço dieta, é que eu como pouco, eu como de 2 a 3 refeições no dia. Meu, aí eu tô entrando lá quase que todo dia só pra acompanhar, porque assim, ela não aguenta mais falar isso, todo mundo tá, mas como que você não come? Mas como que é o seu almoço? Ela, gente, não existe almoço, não existe, é refeição, ponto, eu como a hora que eu tenho fome. É, mas é exatamente isso. Às vezes você acorda com fome de manhã e você comeria fácil um almoço. Então, coma o almoço. E tudo bem, entendeu? Eu acho que quando a gente fala de comida de verdade, não tem hora para você comer comida. Não tem hora. E da mesma forma que, assim, um bife é uma refeição, você pode comer carne no café da manhã, você também pode comer carne à tarde, você também pode comer carne à noite, você pode comer fruta também no horário do almoço, você pode comer castanha e dá para você se adaptar, entende? Eu acho que o grande ponto é você entender aquilo que faz sentido para a tua rotina, o que cabe também na tua rotina e a forma como você melhor se adapta às coisas. Mas, de novo, olhando para quem você é como ser humano, né? Não com todas essas amarras e com todos esses estigmas que existem hoje relacionados à nossa alimentação. Porque, de novo, o que era para ser uma coisa simples começa a se tornar uma coisa complexa a ponto das pessoas acharem estranho uma pessoa fazer de 2 a 3 refeições por dia, né? Então, o que deveria ser o normal o mundo tá tão doido hoje que o que deveria ser normal soa estranho, né? Então, enfim, acho isso complexo também. Daria outra aula. Pegar para falar de antropologia também, é um assunto que eu adoro, meu Deus. Então, falando aqui um pouquinho, né, sobre o que acontece com o seu corpo quando você come carboidratos. Gente, de novo, eu tô muito aqui nesse lugar de trazer essa contextualização para que vocês entendam o que eu vou explicar na hora que a gente estiver realmente falando da dieta, falando do jejum e falando da alimentação, senão as coisas vão ficar perdidas na cabeça de vocês. Quando a gente tem o consumo de um carboidrato, e aí eu coloquei aqui, né, um bolo para ficar um pouco mais didático, não se apeguem a esse esquema aqui, essa coisa, né, que a gente está acostumado a usar em aula mesmo. Mas só imagina o seguinte: o carboidrato que você come, ele cai no seu intestino, e aí aquilo é quebrado em pedaços menores e aquela glicose, ela é distribuída para o corpo. A insulina, que é o hormônio produzido pelas células beta-pancreáticas, ela é liberada quando a gente consome esse carboidrato, então a gente tem um pico de insulina, essa insulina ela se eleva, e essa insulina elevada ela é distribuída para os tecidos para fazer com que a glicose que está na corrente sanguínea, né, aquele açúcar que está na corrente sanguínea, ele entre dentro da célula. Então, meio que a insulina ela abre a porta da célula para a glicose entrar dentro da célula. E aí aquela glicose ela é armazenada do nosso fígado em formato de glicogênio. Então o glicogênio ele é como se fosse a nossa reserva, sabe a gasolina reserva? Quando a gente enche o tanque, a gente enche o tanque, enche o tanque e reserva. Então o nosso fígado ele armazena essa glicose como fonte de energia e aí ele distribui esse glicogênio para o corpo, né? Então em situações onde a gente tem uma baixa de glicose, a gente precisa continuar mantendo o nosso corpo ativo, esse glicogênio é distribuído. E o músculo, e aí esse é um ponto importante também, né? O músculo, ele também armazena glicogênio. Só que o músculo, ele é egoísta. Então, diferente do fígado que sai dando ali glicogênio para todo mundo, distribuindo glicogênio para o resto do corpo, né? Distribuindo a glicose dele, o músculo, ele guarda a glicose só para ele. Então, ele tem ali o armazenamento dele de glicogênio e a gente só utiliza esse glicogênio muscular quando a gente faz os nossos exercícios físicos. E por que que é tão importante vocês treinarem musculação para ter uma grande quantidade de músculo? Porque, de novo, voltando aos dias de hoje, as pessoas comem muito mais açúcar, muito mais carboidrato do que elas deveriam comer. E o fígado não dá conta de armazenar tudo isso. É por isso que a gente tem uma deposição muito grande de gordura, né? Então, o armazenamento ele também acontece na forma de gordura. E quando a gente tem mais músculo, a gente tem uma sensibilidade maior à insulina, porque a gente tem mais, vamos colocar assim, muito entre aspas, mais portas sendo abertas para captação dessa glicose, porque eu tenho mais tecido que capta essa glicose, né? Então, se você tem pouca massa muscular, a tendência é que você tenha mais facilidade em acumular gordura, e você tem uma suscetibilidade maior a desenvolver também diabetes, né? Porque você vai se tornando resistente à ação da insulina, e aí a glicose não entra dentro da célula e você vai subindo seus níveis de glicose no sangue, alto, 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 quando vai ver, diabético, tá?
tá? E diabetes é uma coisa irreversível, então tomem muito cuidado com isso. Só que o que que acontece com o nosso corpo quando a gente faz jejum e quando a gente tem uma alimentação que nos proporciona baixas reservas de glicose? Porque lembra, aqui isso só acontece quando a gente tem disponibilidade de glicose, né, de açúcar através da nossa alimentação. E aí, quando eu falo açúcar, não é só o açúcar do bolo, é o açúcar da batata, é o açúcar do arroz, é o açúcar da aveia. Tudo que é fonte de carboidrato vira glicose, tá? O que que acontece quando a gente tem um padrão de dieta aonde a gente se expõe a períodos mais prolongados de jejum e a gente tem também uma abstenção de glicose na nossa alimentação? O que que isso significa? Que eu nunca como glicose? Não, mas que eu como quantidades tão baixas que o meu armazenamento ele é muito baixo e o meu corpo ele começa a entrar em um outro processo metabólico. Eu até peço desculpas por essa imagem aqui, porque ela ficou, as letrinhas ficaram pequenas, ficaram meio apagadas, mas só para vocês entenderem, né? Então, da mesma forma que o nosso corpo ele tem a capacidade de produzir, de quebrar o carboidrato em pedaços menores e armazenar essa glicose, na ausência da glicose, a gente faz o quê? Como todo bom ser humano, a gente se adapta. E o meio do corpo que o corpo encontrou de se adaptar a isso é produzindo corpos cetônicos na ausência da glicose. Então, os corpos cetônicos é como. Lembra o carro flex? A gente é meio carro flex. Então, o carro flex ele funciona bem com gasolina e ele funciona bem com o álcool, né? Então, tem vantagens e desvantagens de funcionar com o álcool e de funcionar com a gasolina. Da mesma forma que o nosso corpo ele tem vantagens e desvantagens de utilizar, né, a glicose e os corpos cetônicos como fonte de energia. Então, o que que acontece, né? À medida que a gente tem abstenção de glicose, o corpo ele produz esses corpos cetônicos e esses corpos cetônicos são distribuídos pelo corpo e eles são utilizados como fonte de energia, bem como as nossas reservas lipídicas também são metabolizadas e disponibilizadas para o corpo como fonte de energia. O que que isso significa? Que a gente tem uma maior oxidação de gordura, né? Então, a gente tem uma queima de gordura maior. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa aqui no chat? A Rubinha falou assim: tem também a questão emocional da alimentação e da aprendizagem no âmbito familiar de tempos passados, que agora, por conta das comodidades, já não dá para ingerir tantas calorias. Rubinha, depois você explica melhor isso. Acho que a gente pode voltar nesse tema, porque isso se trata muito da parte comportamental, e eu acho que esse é um assunto bem pertinente para a gente conversar mais à frente sobre isso. Voltando para cá, então, quais são os benefícios sistêmicos do jejum, né? Quando a gente pensa de forma sistêmica, a gente está falando do quê? De todos os sistemas do nosso corpo. Então, coração, cérebro, músculo, intestino, tecido adiposo, fígado. Então, o jejum, ele traz efeitos sistêmicos, ele tem benefícios sistêmicos dentro do nosso corpo. Então, a gente tem um aumento da atividade do sistema parasimpático por meio da acetilcolina. O que que isso significa? Que a gente tem um sistema de luta ou fuga e a gente tem um sistema de relaxamento. Então, quando a gente está, né, em longos períodos de jejum, a gente fica mais num sistema com um sistema de alerta ativo, só que ao mesmo tempo, quando a gente se alimenta, a gente tem momentos de relaxamento, esses dois sistemas eles conseguem conversar bem e isso acaba beneficiando o corpo. Então, quando a gente está com o nosso sistema de luta ou fuga mais ativado, a gente fica mais em estado de alerta, a gente presta mais atenção nas coisas, nossas pupilas ficam mais dilatadas, mas quando a gente está num estado maior de relaxamento, a gente tem uma maior produção de enzimas digestivas, uma melhor digestibilidade, o intestino funciona melhor, a gente consegue ter mais prazer. Então, isso também acaba acarretando numa melhora da motilidade intestinal. A gente tem uma redução da frequência cardíaca, ou seja, para pacientes, né, para pessoas que têm problemas, que são cardiopatas de alguma forma, elas também se beneficiam do jejum, bem como a redução da pressão arterial e a redução dos níveis de insulina, né, obviamente, pelo fato da gente não ter elevados níveis de glicose no nosso sangue, da leptina, que é um hormônio que atua na regulação de fome e saciedade, e também na redução da sensação de fome. E aí, assim, até trouxe, depois quem quiser dar uma olhada nesse artigo, ele fala mais amplamente a respeito dos benefícios do jejum de forma sistêmica. E aí, falando dos tipos de jejum, né?
que aí é onde a gente entra. Aqui eu tô falando mais especificamente do jejum, porque eu sei que nessas orientações que a Ana passou para vocês, ela recomendou, né, a utilização do jejum ali fisiológico de 12 horas. Esse jejum fisiológico, ele é muito interessante, até para que a gente faça ele realmente diariamente, né? Você come tua última refeição às 8 e vai se alimentar no dia seguinte às 8 da manhã. Isso é benéfico para o corpo, isso otimiza o processo digestivo. A gente realmente não precisa comer antes desse período, principalmente no período noturno, que a gente já tem uma produção menor dos nossos hormônios, o nosso processo digestivo ele também está um pouco mais lento, a insulina ela fica mais reduzida também no período noturno, então a gente tem, né, se beneficia disso. Eu sei que não cabe necessariamente na rotina de todo mundo, mas é uma estratégia que eu gosto muito de utilizar. Esse jejum fisiológico, ele é um jejum que pode ser feito por absolutamente qualquer pessoa. Ele pode ser feito por crianças, né? No sentido de uma criança grande já, né? Não bebês, bebês comem a cada 2 horas. Mas assim, por, né, uma criança que dorme 9 horas da noite, acorda ali por volta das 6 da manhã, ela pode comer um pouquinho mais tarde, não tem problema. Por idosos também não tem problema. Por mulheres gestantes, não há muitas contraindicações. Obviamente, tem condições específicas que não se beneficiam de períodos mais prolongados de jejum, pessoas que sofrem com hipoglicemias severas, mas são casos raros e específicos. A maioria das pessoas, em condições normais, se beneficiam desse jejum de 12 horas. Não é uma coisa problemática. Agora, quando a gente entra em jejuns um pouco mais prolongados, aí, obviamente, a gente tem mais especificações. Mas esse jejum de 12 horas é o primeiro passo para a gente começar a pensar em jejuns um pouco maiores, como existem, né, várias formas de fazer jejum. Tem jejum de 72 horas, de 48 horas, de 18 horas, de 24 horas. Eles têm métodos diferentes, eles acabam requerindo, né, estratégias associadas a eles mais sofisticadas, acabam exigindo também um acompanhamento, então não é uma coisa, né, muito recomendada, eu não sugeriria para que vocês realizassem esse tipo de jejum, mas o método 16 por 8 é um método interessante, é um método num estágio mais intermediário, né, não tão básico assim, para quem está no nível inicial, mas o de 12 horas é legal para você que está começando, e o de 16 horas seria um próximo passo, né? Então você começa com o de 12, no dia seguinte você faz 13, no outro dia você faz 14, no outro dia você faz 15, até você, de novo, se adaptar a esses períodos mais prolongados de jejum. Lembrem sempre disso, da adaptação, da nossa capacidade de adaptação. Então, o jejum de 16 horas, o método 16 por 8, ele consiste basicamente em um jejum absoluto, uma janela de alimentação de 8 horas, com um jejum absoluto nas 16 horas restantes. E como que funciona isso na prática? Na janela de alimentação, né, nessa janela de alimentação de 8 horas, então você basicamente tem 8 horas do seu dia para se alimentar. Você vai comer o quê? Comida de verdade, né? Então você tem ali uma redução dos carboidratos, até para que a gente tenha menos estímulo de insulina, a gente favoreça aquele processo que eu contei para vocês de produção de corpos cetônicos. E a partir disso a gente também consiga controlar mais a nossa fome, porque não é confortável passar longos períodos sentindo fome, né? A ideia é que o jejum ele seja uma coisa confortável para você, porque você está adaptado. Então, na nossa janela de alimentação, basicamente você vai comer fontes de proteína, boas fontes de gordura, vegetais e folhas verdes, frutas de baixo índice glicêmico, ou seja, que não vão te dar um pico de insulina, manga, banana, essas frutas que têm mais carboidrato, elas não são tão recomendadas, carboidratos de baixo índice glicêmico e farinhas também que tenham, né, ali fontes de fibras e de variados tipos de micronutrientes. Aqui eu coloquei asterisco em alguns alimentos para poder falar com vocês mais especificamente sobre eles, como por exemplo leite, queijo e também o farelo de aveia, né? Bolacha de arroz também. Por que essa atenção ao consumo de leite e queijo? Tem muita gente que acha que fazer jejum é só sair comendo um monte de gordura e come o tanto de gordura que quiser e pronto. Você não vai ter resultados em relação ao emagrecimento se você simplesmente comer grandes quantidades de gordura e não fizer uma dieta com déficit calórico. Déficit calórico basicamente é o balanço energético negativo que você precisa ter para conseguir ter um resultado no seu processo de emagrecimento. Então, se você
Se o seu corpo ele gasta 1.500 calorias e você consome 1.500 calorias, você vai manter o seu peso, você não vai emagrecer. Se você consome, o seu corpo gasta 1.500 calorias e você consome 1.200 calorias, você tem um déficit diário de 300 calorias, entende? Que não é que é muito fácil de você matar isso com uma única refeição. Então, se você faz dieta e todo dia você tá comendo uma coisa errada, você vai acabar com o seu resultado, né? E é muito fácil a gente se perder com gorduras, principalmente com coisas menores, tipo uma castanha, um queijo, que tem uma densidade calórica maior, ou seja, eles têm mais calorias em uma menor porção, e aí você acaba matando seu déficit calórico, porque ao invés de comer 20 gramas de queijo, você tá comendo 60, entende? Então tem que ter essa atenção. Além disso, a gente também tem que pensar no processo digestivo, porque não é todo mundo que tem uma boa digestibilidade de leite e derivados. Então, acho que isso vale a atenção também. Coloquei esse asterisco aqui na bolacha de arroz, porque a bolacha de arroz é feita com arroz, que é um cereal, então a gente também tem que ter um controle dessa questão glicêmica, né? Mas eu gosto bastante da utilização da bolacha de arroz nesses processos de jejum e de alimentação mais natural, mesmo para o farelo de aveia, né? Então, não utilizar a farinha de aveia, porque a farinha de aveia tem um alto índice glicêmico, e o farelo de aveia ele tem beta-glucana, que é uma fibra que auxilia no controle, né, dos níveis de glicose no nosso sangue. Então, ele acaba sendo benéfico, mas a gente tem que consumir de forma moderada. O que a gente não come quando a gente está fazendo jejum? Carnes embutidas, acho que por motivos óbvios, né? Então ninguém vai ser comendo chiquinitos, nem salsicha, nem linguiça, nem carne seca, nem bacon, né? Então, acho que lá por volta de 2015, 2016, o pessoal fazia dieta cetogênica com jejum intermitente e se entupia de ovo com bacon. E aquilo me dava coceira, porque eu falava, gente, não é possível que as pessoas acham que isso é saudável, né? Existe uma diferença muito grande entre você consumir uma grande quantidade de azeite e você consumir uma grande quantidade de bacon, que é extremamente processado, cheio de nitrito e nitrato, que vai destruir o seu intestino. Então tem que ter muito cuidado com isso. Requeijão, creme de ricota, iogurtes com sabor, margarina. Margarina nem é comida, óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola. Isso aí vocês também não consumam em nenhum momento da vida de vocês, porque não é interessante, tá? São alimentos ultraprocessados, com baixo valor nutricional, não vão deixar vocês saciados, não são boas fontes de gordura, então isso a gente não come, nem no, fazendo jejum, né, fazendo dieta, nem fora disso, tá? O requeijão, eu coloquei ele aqui, por quê? Porque o requeijão também é processado, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre você comer um queijo, é muito diferente você comer um queijo meia cura, você comer um queijo frescal, um queijo Minas, você, até que seja um queijo brie, de você comer um requeijão, que tem amido, que tem conservante, que tem 1 milhão de coisas para chegar naquela textura. O creme de ricota é a mesma coisa. Se você quiser comer ricota fresca, com ervas finas, com um pouco de azeite, cara, maravilhoso, não vejo problema nenhum. Se você quiser comer uma coalhada, também não vejo problema nenhum. Agora, esses cremes, colocou um monte de nome estranho na lista de ingrediente, passa que não é para você, tá? A mesma coisa, né? Bolacha, biscoito, chocolate ao leite, chocolate branco, doces, salgadinhos, lanches, nem preciso dizer, né? Por que que a gente não deveria consumir essas coisas. Acho que isso se encaixa ali numa exceção. A cada uns 15 dias você quer comer uma besteira, você vai lá e come o que você tá afim de comer. Mas, no geral, eu acho que a gente não se beneficia desse tipo de comida. Farináceos de uma maneira geral, então farinha de trigo integral, farinha de centeio, massas, essas coisas a gente também deixa de fora. Cereais, de uma maneira geral, mesma coisa, né? Então, assim, evitar ficar consumindo arroz, milho, esses alimentos que tenham ali uma quantidade mais alta de carboidrato, um índice glicêmico um pouco mais elevado. Falsos saudáveis também entra na categoria dos processados, então. Ah, vou comer uma barrinha. Ah, vou comer um YoPro. Ah, vou comer, sabe, essas coisinhas, esses bolinhos, essas coisas muito embaladas. Lembrem da nossa ancestralidade. A gente era todo mundo magro, não tinha nada disso, entendeu? Não tinha nada disso. Então, você começou a colocar muito processamento, é uma coisa que não dá muito para você fazer em casa, então, na dúvida, não coma, tá? Tapioca pelo índice glicêmico, adoro tapioca, acho tapioca super saudável, mas o índice glicêmico dela é mais alto. Bebidas alcoólicas, também por motivos óbvios, e sucos, né? Porque o suco ele tem um índice glicêmico mais alto, com exceção do suco de limão, que praticamente não tem calorias, né? Um limão tem 5 calorias, tem nada de carboidrato, não tem problema consumir, mas suco de laranja, suco de maracujá,
suco de manga, esses sucos é melhor não consumir, porque quando você bate e extrai o suco ali da fruta, você perde a fibra dela e o índice glicêmico dela fica naturalmente mais alto. Até porque, é o que eu sempre uso de exemplo, a gente não costuma chupar 6 laranjas, mas você consome o suco de 6 laranjas com muita facilidade, então tem que tomar cuidado com isso também. Até aqui tá tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Tá indo, tá fluindo? Tá, vamos ver aqui o chat, o que que elas estão falando. A Elisângela falou que Vamos. está aprendendo muito com o desafio, pois tem uma grande dificuldade de comer uma quantidade maior do que como hoje, ou seja, faço de 5 a 6 refeições por dia. Está difícil, mas vou conseguir. Isso aí. Faz É. várias, menos, aí faz. É, gente, é o que eu falei pra vocês. Se vocês comerem as quantidades que estão lá, vocês não vão sentir fome. Uhum. O que eu acho, tá, Elisângela, em relação ao que você tá trazendo, primeiro, você tem que tirar os lanches. Então, assim, se você acordar e fizer uma refeição mais volumosa no café da manhã, se você começar a sentir fome, você vai lá e adianta teu almoço. Aí você vai ficar saciada por mais tempo. Acho que fazer um lanche da tarde talvez não seja nem tão problemático para essa fase que vocês estão. Mas aí você vai lá e consome uma proteína. E lembra sempre do seguinte: isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes de emagrecimento. É, você tá com fome, certo? Você comeria um ovo cozido? Ah, não comeria. Então isso não é fome. Então isso é vontade de comer coisas. Porque se você tiver com fome, você vai comer o que tiver para comer, entendeu? O que tiver. A pessoa que tá com fome, ela não fica assim, ah, não, esse daqui eu não vou comer. Não, esse aqui não. A pessoa que tá com fome, ela tá com fome e pronto. Então, se tiver ovo cozido, vai ovo cozido. Se tiver frango grelhado, vai frango grelhado. É isso, entendeu? A fome, ela não é seletiva. Começou a ficar com muita seletividade, não é fome, é vontade de comer. E vontade de comer a gente ignora, né? Então, acho que é um... Ah lá, tô com fome de um docinho. É exatamente, isso não é fome, gente. Isso não é fome. Então, acho que esse é um ponto, né, relevante aí pra gente pensar. Deixa eu voltar pra cá. E aí, assim, de novo, já, né, compactuando com isso que a gente tá falando, fazer jejum não é sobre você ficar passando fome, não é sobre comer pouco, não é sobre você consumir 900 calorias por dia, não é isso. Fazer jejum é sobre você trazer densidade nutricional pro teu prato e você saber fazer as combinações de um jeito que você tenha micronutrientes, boas fontes proteicas, e uma boa fonte de carboidrato de uma forma mais controlada, né? Então eu trouxe até aqui exemplos reais de pacientes meus para você que já fizeram, né, jejum, para vocês verem que a alimentação ela não precisa ser pobre. Olha a riqueza desse prato. Olha isso aqui, olha a quantidade de comida que a gente tem aqui. Olha aqui, esse daqui é um prato da Ana, inclusive. Vocês percebem que tem de tudo no prato? Tem uma quantidadezinha de carboidrato, tem um monte de vegetal, tem um monte de salada, tem um monte de vegetal aqui, tem uma boa fonte proteica. Aqui é a mesma coisa, ó. Isso aqui é tudo proteína, isso aqui é tudo vegetal. Vocês entendem? Uma pessoa que come tudo isso, aqui é um homem, tá? É o prato de um homem. Uma pessoa que come tudo isso, ela não passa fome, ela não sente fome. Ela vai comer tudo isso, se ele comer isso aqui meio-dia, ele vai sentir fome lá pelas 4 horas, sabe? Por quê? Porque até seu corpo digerir toda essa quantidade de fibras, cara, demora, entendeu? Ainda mais se você trabalhar bem tua mastigação. Se você come em menos de 15 minutos, você não está mastigando o suficiente. Se você não está mastigando o suficiente, o processo de mastigação, ele é também um processo de sinalização. Então, quando a gente está consumindo, quando a gente está com fome, tem um hormônio no nosso corpo que chama grelina. Então, ele se eleva e ele é como se fosse um mensageiro que avisa para o nosso corpo que a gente está sentindo fome, que a gente precisa se alimentar. À medida que a gente coloca a comida para dentro, os níveis dele caem e aí a gente para de sentir fome, a gente vai começando a ter sensação de saciedade. Só que quais são os estímulos para que a gente entenda que a gente está saciado? Mastigação. Então, eu estou mastigando, estou produzindo saliva, mastigando, produzindo saliva. Isso vai facilitando a digestão a nível estomacal. Então, o meu estômago, ele já chega com a comida mais digerida, então isso também facilita o trabalho dele. Isso evita sobrecarregar o meu pâncreas na hora de produzir enzimas para digerir esses alimentos. Então, todo esse processo da mastigação, ele tem que acontecer da forma correta. E eu vou passar uma orientação aqui para vocês, tá? Peguem isso, é bem interessante. Quando você colocar a tua comida na boca, coloquei lá, peguei um pouquinho da minha proteína, um pouquinho dos meus vegetais, coloquei na minha boca, eu vou contar 5 respirações enquanto eu mastigo. Então, eu vou estar lá
E aí você conta cinco mastigações, 5 respirações enquanto você mastiga. A comida ela vai virar uma maçaroca. É isso, entendeu? É isso. E aí talvez com menos garfadas você fique mais saciada. E isso também, a respiração é o que faz com que a gente tenha a percepção do gosto da comida. Se você não respira enquanto você come, você não sente o gosto. E se você não sente o gosto, você não mata a tua vontade. Então, quem já viu aquelas pessoas que colocam chocolate na boca e saem andando, pegando a bolsa e saindo, fazendo um monte de coisa? A pessoa nem sabe que ela comeu o chocolate. E ela precisa comer uma barra de chocolate para conseguir perceber que ela matou a vontade dela de comer chocolate. Entende? Então, acho isso extremamente importante para essa fase que vocês estão agora. Lembrar de mastigar e lembrar de colocar vegetal no prato, deixar o prato colorido para ter mais saciedade. Aí trouxe aqui mais algumas outras refeições. Isso aqui é um café da manhã. Isso aqui é tipo uma querepioca, feito com aveia, né? Com farelo de aveia, recheado com frango desfiado, tomate, espinafre, e aqui a gente tem morango com psyllium. E esse é desse mesmo paciente, dono desse prato aqui. Ele come isso aqui feliz da vida, tem um monte de ovo aqui, tem um monte de frango, ele sente pouca fome. E é uma refeição super volumosa. Olha a quantidade de morango que tem aqui, gente. Isso que tá cortado aqui do lado, né? Mas são morangos inteiros. O psyllium, ele é uma fibra prebiótica que tem uma quantidade muito grande de fibras, então ele atrasa muito o processo digestivo. Então, quem come isso aqui fica saciado por bastante tempo. Não necessariamente você precisa comer isso, ó. Esse aqui, de novo, esses dois pratos aqui são pratos da Ana. São refeições convidativas, entende? Basicamente, aqui a gente tem ovo, rúcula, aqui deve ter café com leite, né? Leite vegetal. E uma porção de mamão. E é uma refeição barata, é uma refeição simples, é uma refeição rápida de fazer, entende? E que, de novo, vai te deixar saciado por mais tempo. Aqui me parece que tem um pão, né? Um pãozinho aqui, com ovo também, com abacate, brotos, não é? Isso, é um pão de fermentação natural, um abacate e o broto de alfafa. Perfeito. E o broto ainda tem um monte de enzima DAO, né, que é extremamente necessário para quebra da estamina. Então, para quem tem pele muito avermelhada, para quem tem muita alergia, muita coceira, às vezes come e fica, né, tendo essas sensações quando tá comendo, isso ajuda super. Temos aqui uma porção de kiwi, que tem um monte de actidina, que ajuda no funcionamento intestinal. Então, assim, a ideia, né, de você se alimentar bem e conseguir ter um bom resultado no processo de emagrecimento não é sobre passar fome, né? É sobre você comer do jeito certo, da forma certa. E eu vou falar uma coisa pra vocês: quem come desse jeito não fica sentindo vontade de comer doce o tempo inteiro, porque você está nutrido. A vontade de comer doce, muitas vezes, ela vem de uma desnutrição que o seu corpo tá sentindo, que você não fornece nutriente pro seu corpo. Hoje a gente tem um quadro conhecido como obesidade sarcopênica, que pessoas obesas que pesam 100, 120 quilos, elas estão desnutridas, mesmo comendo 3.000 calorias por dia. De novo, lembra do que eu trouxe lá no começo. Todo esse processo de industrialização fez com que a gente chegasse até aqui. Então, isso é uma coisa que vocês estão tendo a oportunidade de mudar, porque vocês têm acesso a esse conhecimento, né? Então, é muito agora sobre você ir lá e fazer a tua parte. E aí eu trouxe aqui algumas informações sobre a janela de alimentação, sobre como a gente come, né? Como que a gente distribui essas refeições por dia. Quando a gente está falando do jejum intermitente de fato, geralmente as pessoas realmente fazem 2 refeições, às 13 horas e depois às 21 horas, ou às 13 horas e depois ali por volta das 17 horas. Quando você faz o jejum no período noturno, você toma o café da manhã, aí você come o almoço né, e depois o jantar, ou então, no clássico, você faz 2 refeições, o café da manhã e o jantar, por exemplo, às 8 e depois você come só às 16. Mas aí estamos falando né, de uma pessoa que está num estágio um pouco mais avançado, não uma coisa tão inicial. Para você que está iniciando, de repente fazer, né? Se você não for fazer 16 horas de jejum, se você for fazer menos tempo, você pode seguir essa estrutura de café da manhã, almoço e jantar, mas com um espaçamento talvez um pouco menor, né? Sem deixar tanto ali esse horário, tanto tempo depois das 16 horas, e também, assim, não precisar pular o café da manhã ali no período da manhã de fato. E ambas as estratégias possuem prós e contras, né? Então, de novo, lembra que eu falei, quando a gente está perto do horário de dormir, a gente tende a ter uma produção menor de insulina. Então, a refeição, ela é mais
baseada em proteínas e gorduras nesse período noturno, quando a gente vai fazer o jantar ali por volta das 16 horas. No período da manhã, a gente tem a produção de cortisol. Então, se eu pego, acordo e tomo um café e logo em seguida eu como uma refeição com carboidrato, eu elevo o meu índice glicêmico bem cedo e isso também acaba prejudicando a produção de outros hormônios. Então, aí entra em questões mais individuais, eu trouxe aqui só para vir de conhecimento. E na janela das 16 horas de jejum, ou das, né, no caso de vocês que estão fazendo 12 horas, o que que a gente consome na janela? Se você está fazendo jejum à noite, basicamente você vai dormir, né? Então você toma uma água, toma um chá ali sem adoçar, e aí você pega e já vai dormir. E basicamente é isso que você consome. Não se consome suco, não se consome refrigerante, não se consome chiclete, bala ou nenhuma coisa que você fique mastigando. Porque lembra do que eu falei? A mastigação, ela é um processo de sinalização para o nosso corpo. Se você está mastigando, mesmo que você não esteja comendo, você está gerando estímulo, gerando sinalização para o teu corpo produzir outros hormônios. Então, não é interessante ficar mastigando coisas no período do jejum. E por que que a gente não adoça nada, nem com adoçante? Porque a gente não quer, de novo, estimular o nosso corpo. Se eu tô tendo um estímulo de sabor adocicado, o meu corpo ele também vai pensar em processo digestivo. Então a gente começa a ter um estímulo digestivo. E eu também acho importante, assim, para vocês irem se adaptando ao verdadeiro sabor das coisas, né? A aula é sobre o resgate da nossa própria natureza. Então, na natureza a gente tem coisas que são amargas, coisas que são doces, coisas que são salgadas, coisas que são azedas. E você precisa se acostumar ao sabor natural das coisas. O maracujá, ele é azedo. O café, ele é mais amargo. Uma banana é adocicada. O limão, ele é azedo também. E se você come, sei lá, o arroz, ele tende a ser mais salgado. Então, a gente tem que se adaptar aos diferentes sabores de forma natural para que a gente também desapegue, né? Faça com que o nosso corpo desapegue desse vício em quantidades elevadas de açúcar e de coisas adoçadas. Então, acho que basicamente essas são, né, aí, os pontos principais em relação à alimentação de uma forma natural, da forma como a gente deveria se alimentar sempre e o que a gente deveria resgatar, né? Porque o nosso corpo ele tem inteligência, ele veio se adaptando com as facilidades que a gente ofereceu para ele, mas nem toda facilidade é positiva, nem toda facilidade contribui para a nossa espécie, para quem a gente é de fato. Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado e estou aqui para dúvidas que possam surgir. Em resumo, é para vocês comerem menos, criatura. É isso. Muito Como bom. eu disse, ó, eu falo, gente, porque quando eu sempre fui a pessoa, falei lá no grupo pra vocês, eu sempre fui a pessoa que comia o dia inteiro. Quando eu era solteira, que eu morava com a minha mãe, ela falava assim, gente, você é um saco sem fundo, você tá o tempo todo. Eu tô com fome, tô com fome, tô com fome. Eu tava o tempo todo abrindo a geladeira e comendo algo. E aí, quando eu comecei a me conscientizar, já tinha mudado muita coisa. E aí, quando eu fui fazer a dieta, a primeira vez na minha vida, né, foi o ano passado, quando eu procurei a Catarina e falei, ó, eu quero emagrecer. Eu nunca tinha precisado ter essa preocupação antes. E aí eu falei, cara, dieta, meu Deus, eu vou passar fome, não sei se eu tô preparada para isso. E aí eu falei para vocês, quando a Catarina me passou, eu falei, tinha dia que eu falava, Kátia, não consigo comer. Isso aqui que você me passou é muita coisa, não dá. Ó, não É. consegui ter o lanche da tarde hoje. E aí a gente foi adaptando, né? E desde a primeira estratégia, ela já me passou o jejum, que eu fazia no mínimo 3 vezes na semana, né? E eu acho Uhum. que para mim foi a forma mais fácil de, não sei se eu estou equivocada, Kátia, mas baseado assim no que eu já vi de pessoas fazendo dieta que ninguém consegue levar adiante, para mim o jejum é a forma mais fácil. Sim, eu gosto muito da estratégia do jejum porque eu acho que ele simplifica as coisas, sabe? Eu particularmente não posso ficar comendo em lugares fora da minha casa, mas para quem pode, cara, mesmo que você tenha uma vida extremamente corrida e você precise comer fora da tua casa, você resolve tua vida com um prato de salada, vegetal cozido e um grelhado. E você consegue viver disso basicamente se você não tiver disponibilidade para cozinhar, por exemplo. Então, eu gosto muito dessa estratégia, foi a estratégia que me ajudou. Acho que isso eu acabei não comentando na aula de hoje, mas quando eu parei de competir em 2016, eu não posso dizer que eu entrei numa depressão nem nada disso, né? Eu acho que isso é uma coisa muito
muito mais profunda do que eu vivi. Mas basicamente eu tava tomando hormônios, eu tava me preparando, né, para o campeonato, eu parei de competir, eu parei com tudo que eu tava fazendo. E eu entrei, assim, num estado deprimido muito profundo. Eu não queria parar de competir, né? Eu fui obrigada a parar de competir porque era isso ou continuar minha faculdade. E aí eu escolhi continuar a faculdade. E eu tive que parar e foi muito difícil. Eu comecei a ter crises de compulsão de uma forma assim muito severa, de comer, vomitar e comer de novo, e comer e vomitar, e foi uma coisa horrível, eu engordei muito, e foi o jejum que me resgatou disso, porque como eu vinha, né, dessa coisa de comer a cada 3 horas, eu sentia fome a cada 3 horas, eu tinha muito mais músculo do que eu tenho hoje, por exemplo, e isso me fez continuar com essa adaptação, mas de novo, o que eu conto aqui pra vocês, né, sobre você comer uma coxinha a cada 3 horas, é também pelo que eu vivi, né, e o jejum ele conseguiu me tirar disso, de colocar minha cabeça no lugar de novo, ter essa clareza mental, porque é isso que o jejum traz, né? Por isso que ele é muito utilizado em casos de pacientes neurológicos. Então, é uma estratégia que hoje eu não faço, não faz sentido para o meu contexto, mas é uma coisa que eu gosto muito. Sarai falou, posso tirar uma dúvida que não é minha, mas da minha mãe? Pode. Aguenta aí. Pode. Claro. Manda ver. Eu falo que é até por isso que as pessoas, alguns cristãos seguem a linha do jejum espiritual, porque quando você está em jejum, você tem essa clareza mental, você consegue se conectar mais fácil com aquilo que você acredita, né? Com Se você está certeza. sempre comendo, você está distraída. E meu marido começou a fazer jejum, que ele não fazia, ele achava meio absurdo assim quando eu fazia. E aí, uns dias que ele precisava, assim, tipo, foco total, ele começou a fazer e ele achou o máximo. Ele falou, nossa, realmente faz. Hoje, Catarina, ele falou assim: vou fazer jejum de 72 horas. Tô vendo um cara. Eu falei: tá bom, vai lá. Ai, meu Deus. Ó, eu nem vou comentar, nem vou comentar. Nem Fala pra comecei. vocês, O eu tô pior esperando. paciente. Tô esperando ele ainda. Pode perguntar. Cadê, Sarai, sua dúvida? Manda aí, querida. Mas eu gosto, assim, da estratégia. Eu acho que é super válido porque tira um pouco daquela fissura, né, de você ficar esperando pela próxima refeição. E também traz essa coisa do controle, né? De, às vezes, você até sente uma fominha ali, mas você controla, você maneja aquilo com água, por exemplo. E, às vezes, aquilo passa, entendeu? Às vezes é só o seu estômago precisando de alguma coisa. E você não vai ter uma... Claro, né? Tô falando assim, no geral, isso não é uma regra para todas as pessoas, mas você não vai morrer de fome, né? Você vai comer depois, então tá tudo bem. É, Ela descobriu há pouco tempo um problema de saúde que não pode consumir nenhum tipo de proteína animal. Ela não poderia fazer jejum, então? Que problema de saúde ela tem que ela não pode consumir nenhum tipo de proteína animal? Acho que tem que avaliar isso, porque ela pode fazer jejum, obviamente. Tem pacientes que são vegetarianos, veganos e fazem jejum, só que aí o que você precisa fazer é adaptar o consumo de carboidrato das outras fontes. Aí é um caso mais específico, onde você precisaria realmente ter um acompanhamento direcionado, porque acho muito difícil você ser um paciente vegetariano ou vegano e conseguir fazer isso sozinho, porque a adequação ela é milimetricamente calculada. Ah, tá, entendi. Assim, acho que vale, às vezes, conversar com algum outro profissional também, porque se a gente for falar, né, de ciclo da ureia, você tem uma excreção proteica pela urina que aumenta, às vezes, os níveis da ureia, mas não necessariamente isso viria só das fontes proteicas de origem animal, porque proteína vegetal tem a mesma composição de aminoácidos, não a mesma exatamente, né, mas uma composição de aminoácidos muito parecida com a das proteínas de origem animal. Então, às vezes, talvez seja muito mais uma questão de ajuste proteico do que da fonte proteica, né? Enfim. Eu nunca atendi paciente nessa condição, mas pensando no ciclo da ureia, aí eu acho que a gente deveria olhar para isso, né? E a Silvia perguntou: jejum de 72 horas precisa de acompanhamento de nutricionista? Com certeza, porque você precisa de adaptações. Eu já fiz jejum de 72 horas, e você precisa de adaptações metabólicas para lidar com o jejum de 72 horas, porque o corpo ele precisa já estar no estado de cetose, e aí você precisa fazer as aferições para saber se você está produzindo corpos cetônicos o suficiente para conseguir entrar, né, nesse período de abstenção de comida por 72 horas, e não necessariamente é um jejum completo, né? Não é um jejum de calorias, é um jejum principalmente de elevação de índice glicêmico. Então, você pode, às vezes, tomar triglicerídeo de cadeia média,
Você pode consumir um abacate, um coco, enfim, tem coisas que você consegue consumir para ter essa ingesta calórica, mas ao mesmo tempo você não consome fontes de alimentos que possam elevar os seus níveis de glicose, porque você precisa do estado de cetose para conseguir aguentar essa quantidade de horas, né, em jejum. Então, não 5 dias? recomendaria. E 2 horas? São 3 dias quase. 3 dias inteiros? Tá. Basicamente, né? Até aí É. você geralmente faz no final do dia, né? Tua última refeição. Eu acho meio extremo. Eu fiz por teste, assim, mas nem é uma coisa que eu faria de novo e nem recomendaria. Não, gente, 16 horas, até 16 horas já funciona Tá super, tá? ótimo. Ai, Ai, ai. Kátia, muito obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não, encerramos. E, bom, continuamos lá com o nosso jejum do jeito que a gente está fazendo lá hoje. Não queiram arriscar nada assim diferente, porque a maioria aqui é super iniciante. E a minha ideia, como eu falei, era que vocês tivessem um primeiro passo e já essa adaptação de comer coisas diferentes e diferentes, sim, do que vocês estão acostumadas a comer, que não tem nada de diferente. Uhum. E, Kátia, dá uma estimativa assim, ó, uma semana, duas, sei lá, uma pessoa já comendo assim, com déficit calórico e fazendo um jejum, quanto que já daria assim para ver de diferença ali na balança, em média, pela sua experiência, assim? Em uma semana? De 1 a 2 semanas, assim, vai, que ela já começa. Eu acho que 2 semanas, vai. se a gente for pegar uma pessoa que não estava fazendo nada, por exemplo, estava me alimentando super mal e comecei a fazer o jejum e fazer um déficit calórico, dá às vezes para perder até uns 5 quilos, mais ou menos, 6, porque a gente tem muita retenção, né? Então, muito da retenção ela vai embora ali logo e ela muitas vezes ocupa um peso grande na balança. Então, é importante manter isso também depois desse período. Principalmente para que você tenha os benefícios do processo de oxidação de gordura de fato, né? Para que seja uma coisa realmente impactante em relação à perda de gordura. Mas eu vou falar para vocês, não deixem de tirar fotos de para poder fazer o antes e depois, né? Eu vi que lá no material a Ana solicitou isso. Se alguém não fez, faça, porque isso é extremamente importante, senão você não consegue visualizar a diferença. A Passa, Karina. Karina, pergunta. Qual é que é? Oi, boa noite, Catarina. É Boa sobre noite. intestino preso, né? Por Aham, exemplo, já melhorei muito a alimentação nesses 3 dias, né? Comecei a perceber mais o que eu tô comendo. Então, comendo prato bem colorido, comendo as sementinhas lá, o mix de sementes que eu fiz, comendo uhum. psyllium. Eu tomei chá de sene ontem e hoje, mas eu continuo com o intestino preso. Que eu posso fazer? Meu intestino ele é muito preguiçoso, sempre foi. Aham. Marcar Mas eu consulta com a achei, Catarina, Karina. Eu era assim, Catarina. daí eu É, achei que com essa dieta, assim, ele fosse melhorar um pouco, ou ainda está cedo para ver os benefícios. a primeira coisa é nunca mais tomar chá de sene na tua vida. Nunca mais. Chá de sene é destrutivo pro intestino. Ainda É, mais tomar assim, sim, sim. não, Vai de ter. maneira nenhuma. A primeira coisa que você vai fazer é jogar no lixo qualquer chá de sene que você tenha na tua casa. Primeira ação importante. Sobre a questão do seu intestino ele ser mais lento, mais preguiçoso, como é uma coisa que já vem se prolongando, eu acho que você precisaria fazer exames específicos para entender se existe algum fator estrutural associado. Então, quem tem constipação há muito tempo às vezes tem problema de força mesmo, né? Aí tem que fazer, né, avaliar a hipertonia dos esfínteres para saber se você consegue fazer o movimento, conseguir evacuar. A gente precisa entender se às vezes essas fezes elas são mais ressecadas e aí o problema tá na formação das fezes, falta de fibra, né, de quantidades adequadas de fibras. Então tem pessoas que precisam de níveis mais elevados de fibras. E pode ser que a gente tenha condições específicas, tipo o caso da Ana, que era um caso de supercrescimento de metanogênicos, que é uma condição que não responde à dieta. Então, você pode fazer a dieta que você quiser, colocar fibra o tanto que você quiser, que o intestino não vai responder se você não erradicar essas arqueias, né, produtoras de gás metano. Então, no teu caso, como é né, um caso um pouco mais complexo,
Eu olharia realmente para essas coisas, mas o que você pode tentar fazer, assim, 3 dias é pouquíssimo tempo, a gente espera ver resultados dentro do consultório, né? De quando a gente está fazendo tratamentos específicos, a partir de 21 dias. Então, demora um período para, dependendo da condição, você conseguir observar a diferença em relação ao funcionamento intestinal. Mas o que você pode tentar fazer é adicionar um pouco de psyllium na tua alimentação, pelo menos ali entre 5 e 10 gramas, mas você tem que ir indo aos poucos, né? Porque o psyllium, ele pode fermentar para algumas pessoas e aí vai te dar gases, mas o psyllium, ele é uma fibra viscosa, né? Então ele vai trazer estrutura para o teu bolo fecal, mas você precisa tomar mais água do que você tomaria. Então, você vai consumir uns 10 gramas de psyllium por dia, você tem que consumir uns 3 litros de água. Aí você se beneficia muito do processo de mastigação lenta, então melhorar a mastigação, evitar consumir alimentos que sejam crus, né? Então, se você for comer salada, refogar a salada, fazer os legumes cozidos sempre, frango, se for consumir, dá preferência para frango desfiado, carne moída, tudo que puder facilitar teu processo de digestão, tudo que for quente, vai facilitar o processo para você. Acho que, né, considerando assim uma coisa mais geral, acho que isso pode te ajudar. E por favor, não tome mais chá de sene nunca mais. Tome água, Karina. Tome água. Ela tá comendo psyllium. Tem que tomar Eu água tô, daí. tô, tô comendo pisilho, e eu já tô tomando uns quase 3 litros de água por dia. Porque eu tenho, Tá. a minha meta é de 2,5 litros, daí tem aqueles 500 ml em jejum, fora os líquidos dos chás que eu tô tomando, né? Hum. E legumes eu costumo também cozinhar, eu prefiro eles cozidos. Uhum. Frango, Então, se você está é, fazendo essas intervenções, aí o ideal é você esperar, né? Realmente é uma coisa que não acontece tão rápido, mas no teu caso, como é uma coisa que já vem de muito tempo, talvez tenha outros fatores para serem investigados para que você possa realmente fazer um tratamento, né? Investigar, saber o que que tá. Porque é igual o caso da Ana. A Ana chegou, ela queria emagrecer. Aí a gente começou a achar coisas. Eu falei, ó, isso aqui não tá muito bom, não. Vamos olhar para isso. Aí a gente começou a encontrar coisas, foi assim que a gente descobriu o quadro de Cibo, barra IMO, né, no teu caso. Então a gente foi achando coisas e investigando, mas é extremamente importante investigar para poder fazer um tratamento adequado, porque senão o que você está fazendo acaba se tornando insuficiente, e aí você fica com aquela sensação de, poxa, eu tô fazendo, mas não tô vendo diferença, e agora e tal. Então acho que em caso assim é importante trazer essa especificidade. Cara, vou tá. falar pra minha experiência, assim, que eu fiquei com a Catarina meses, né? Como eu tava na Argentina, a gente tinha dificuldade de fazer os exames e a gente foi testando com dieta. Vamos testar isso aqui, vamos testar aquilo. E assim, não resolveu, tá? Enquanto eu não fiz o tratamento, tudo. Assim, eu emagreci, perdi peso e tal. Só que a constipação, os gases, o estufamento que eu sentia, nada resolvia. Uhum. Eu lembro, foi difícil, foi uma fase difícil. Então por isso E que é, às vezes assim, né? Eu vou esperar então alguns dias, mas assim, espera, mas não espera tanto, sabe? Assim, ó, deu um Uhum. mês que eu tô comendo bem, só que nada mudou, vai buscar ajuda, porque, nossa, não sei nem como que dizer como que transforma a vida. Agora eu vou no banheiro, Catarina, quase todo dia. É um dia ou outro que e eu é, não vou, mas aí eu já nem me importo mais, eu tô feliz da vida. Sim. e é o Aham. Não, nutricionista maravilhoso. que investiga ou tem alguma outra especialidade que também pode ver? Não, é nutricionista, geralmente, porque até você achar um gastro que tope fazer a investigação é mais difícil. Mas, geralmente, você precisa de um nutricionista focado em gastroenterologia. Senão, é difícil também, porque intestino é muito complexo. Que é a Cádia. É, Depois, eu já Karina, tenho, entrou eu um já tenho, gastro depois, em parceria com a Catarina, mas eu ainda continuei com ela, porque aí ele É. conversava com ela, ela fazia dieta específica para eu poder fazer o tratamento, entendeu? Mas Sim, tudo ele começou com a é o meu Catarina, que é gastro. específico nisso. Né? porque eu já Muito tenho bom. consulta com gastro e com endócrino marcada na próxima semana. Então, de repente, eu já Você volto pode a conversar com ele sobre isso. você pode até falar com ele, mas é isso. A maioria dos gastros pede, se for um gastro bom, né? Que nem o doutor Igor que atendeu a Ana, que é meu médico também, é difícil. Eles pedem, pede uma colonoscopia. Ah, não deu nada na colonoscopia. Tá bom, beijo, tchau. E aí não resolve, né? Entendi. Vou tentar conversar com ele. Isso, Tá bom. tente. Maravilha. Kátia, muito Obrigada, viu? obrigada mais uma vez, tá? Por todo o conhecimento. Foto, a Sarai falou, verdade, vamos fazer a foto. Ai, Peraí. vou tirar foto. Ixi, a minha câmera tá num lugar muito ruim hoje.
Deixa eu ver se eu Muito consigo bem, aqui. Carai. Deixa eu colocar todo mundo aqui de quadradinho. Peraí, como que eu tiro a Catarina daqui? Tá aqui, vou ver marcação. Aí fica todo mundo. Aí. E dois. Cadê quem vai aparecer? Caída. Feito. Meninas, muito obrigada quem acompanhou aqui, tá? Depois eu libero a aula para quem não assistiu inteira. E lembre-se então amanhã e depois que vocês têm que comer menos, criaturas. Lembrem sempre disso, comer menos. Não tem segredo, não tem mistério. Quer emagrecer, tem que comer menos. E cortar os. Já falei para vocês, eu não pedi para vocês fazerem o diário, tipo uma planilhazinha básica para encher, que é o que a Catarina fazia comigo, porque vocês iam ter que fazer o aplicativo. Daí eu falei, nossa, elas vão ficar enlouquecidas. Mas só quando eu anotei o que eu comia, que foi a Catarina que me fez fazer isso, que eu percebi o quanto eu comia muito mais besteira do que eu tinha noção, entendeu? Imaginava. Como É muito, verdade. não pouco. Aí quando você anota, você olha lá na semana, você fala, o quê? Eu como demais, Ai, muito bom. Meninas, muito tá bom? obrigada, Ana, muito obrigada. Eu adorei estar aqui com vocês. Que bom que vocês gostaram da aula. E qualquer dúvida, se vocês precisarem, é só me seguir lá no Instagram. Eu estou sempre por lá, respondendo dúvidas e Seu puxando a orelha. arroba é o mesmo, né, É Catarina? É o que tá arroba aqui. Catarina Fanucci. Uhum. É, então, se quem não segue a Catarina, siga lá, porque ela sempre tem informações muito interessantes e tem a enquete do cocô, que eu adoro. Então tá bom. Um beijo, Gente, gente. beijo, bom descanso para vocês. Tchau, até Obrigada. mais, viu? Tchau, tchau. Tchau.